Então vamos lá. O que é importante? A gente tem uma semana de aulas que é uma escadinha de conhecimento. Essa escadinha de conhecimento começa na terça-feira. Porém, contudo, entretanto, para você que está aqui comigo hoje, a gente vai ter... Imagina que você está num campeonato e que você tem a chance de treinar 2 dias antes. Então, hoje você que está aqui comigo vai ganhar 2 treinos extras. Hoje a gente vai falar um pouco de teoria e tirar as dúvidas. E aí já vai preparando as tuas dúvidas aí. E amanhã a gente vai fazer o primeiro pão. Freitas Mirna Nova aqui. Opa, seja muito bem-vindo. Então, só recapitulando. Aula terça, quarta, quinta e domingo da semana que vem. Sempre 18h55, sempre no YouTube. E é super, super, ultra, hiper importante que você se matricule no evento. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você vai chegar na live, no meio do tiroteio, sem saber muito bem o que está acontecendo. Por quê? Porque quem se matricula recebe o material de presente, recebe com antecedência a lista dos ingredientes. Então tem um monte de coisa que só acontece quando você está no grupo do WhatsApp do evento. Tá? Então, se matricule. Quando você se matricular, você vai botar seu nome, seu e-mail e seu telefone. Quando você informa o seu telefone, você é chamado a entrar no grupo do WhatsApp. Não é obrigatório. Mas quando você entra, você recebe um monte de material. E fica um monte de gente na aula falando assim: caramba, que e-book é esse? Que livro é esse? Que presente é esse? Não sei o quê. Então, é importante que você entre antes no grupo do evento, tá bom? No grupo do WhatsApp para você participar. Não é aqueles grupos chatos que mandando um monte de coisa, não é, tá? Não tem isso. O grupo é para você receber o material, ponto. Ninguém vai ficar te enchendo o saco. Gasguei. Hoje estamos de chá de erva doce. Amo muito tudo isso. Então vamos lá, galera. Amanhã a gente tem amanhã no YouTube, desculpa. Amanhã no YouTube, neste mesmo horário, 18h55, a gente tem uma live do primeiro pão sem glúten. E para quem é essa live? Para todo mundo que está errando, para quem não está conseguindo, para quem já tentou não conseguiu, ou para quem nunca fez pão sem glúten na vida. Então amanhã a gente já tem uma aula, que é uma aula extra, que vai te dar o primeiro contato com o universo sem glúten. E assim, não se iluda. Deixa eu diminuir um pouquinho a música. Alexa, diminui o volume. Eu abaixo a cabeça para falar com a Alexa, como se ela estivesse aqui atrás de mim. Na verdade ela tá. Então vamos lá. Mama, minha querida, ó, sua live ontem deu o que falar. O pessoal pirou com a receita que a gente fez ontem, hein? Muito obrigado. Inclusive, hoje eu tive que fazer de novo, porque acabou. A sobremesa que a gente fez ontem, a nossa tortelete de limão acabou. Aí o povo me pressionou, fui coagido a fazer de novo hoje. Mas tudo bem, faz parte. Então vamos lá. Amanhã, hoje a gente vai tirar dúvidas. Amanhã, boa noite, mama. Amanhã, ó, louca para fazer a receita de vocês dois. Faz, Daiane. Amanhã a gente vai fazer um pão, que é um pão diferente, mas já tem técnica. E aí, foi o que eu falei para você, não se iluda. O universo sem glúten é muito diferente do trigo. Isso não significa que seja mais fácil ou mais difícil, só é diferente. É a mesma coisa você virar para mim e falar assim: poxa, o que é mais difícil? Fazer, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Fazer pudim ou fazer bolo? Acho que é igual. Só tem que cada um tem a sua técnica. Então assim, o que tem a mais no sem glúten que não tem no trigo? Mais ingredientes. No trigo, nos pães tradicionais de trigo, todo mundo viu a animação que eu soltei hoje? Do glúten? Todo mundo viu? Essa animação, o pessoal pirou com a animação. Eu tava um tempão para conseguir soltar essa animação. Vocês gostaram? Vocês viram a animação explicando a história do glúten? Eu sempre explico isso no evento, mas eu queria uma versão mais desenho, acho que foi mais gostoso de ver. Vocês viram? Então vamos lá. Voltando. Vida saudável, Lisvi.
Até repostei, Mama botou. Acho que todo mundo repostou. Assim, eu nunca vi tanto repost assim. Laura, depois você vai ver aqui no feed que você vai se amarrar. Ficou maneiro pra caramba. Boa noite, Ruth. Compartilhei com o mundo. Obrigado, Carol. Então, é contando a história do glúten. E se der, hoje, no finalzinho, a gente passa sobre isso, porque isso a gente já vai ver naturalmente durante a jornada, tá bom? Gostei, Regina botou. Eu não vi, onde eu vejo, Cleide, vê depois, tá nas minhas publicações lá. Amei a animação, vou compartilhar no Instagram, beleza. A animação foi mara, obrigado, Carol. Então vamos lá, vamos falar. O que você precisa, você que está começando no Sem Glúten, precisa entender alguma coisa. Quem não viu, veja, porque vale muito a pena, porque é um conhecimento bacana sobre glúten, sobre sem trigo, que é legal. Suas versões de pães são todas sem ovos ou tempo são com ovos também? Quem perguntou isso? Bruna, eu não ensino uma coisa, eu não gosto disso. Quem participou já das jornadas comigo, Daiane, Mama, que já participou, eu não sou aquele cara que fala assim, ó, faz assim se você quiser fazer assado sem comprar meu curso. Não é assim. Então eu sempre vou ensinar tudo para você. Eu vou ensinar você a fazer com açúcar e sem açúcar, com farinha branca, com farinha de oleaginosa, com farinha low carb, com adoçante, com açúcar, com ovos ou sem ovos. Eu sempre ensino tudo. Eu tenho horror. Assim, hoje a gente está batendo 25 mil alunos. E para chegar nesse número de 25 mil alunos, não foi fazendo chantagem com a aula que a gente chegou. Eu acho que é sei lá, um trabalho bacana que a minha equipe faz, que tem uma galera grande por trás aqui me ajudando, graças a Deus, que fez que a gente faça isso. Então, um evento não é um evento de, sei lá, como se fosse gotinhas de conhecimento. Não, é um evento completo. E, assim, comigo não tem coisa nas entrelinhas. No final do evento, sim, eu abro matrícula. Mas eu já aviso isso logo de cara. Só que as pessoas que vão participar, no final é que elas vão decidir se entram, se não entram. E não tem nada a ver a jornada com a abertura das matrículas. São coisas completamente diferentes. A jornada é o meu momento, tá ali com você e passando tudo que você precisa. E aí vai ter aulão em cima de aulão. E não estou falando aulão porque eu sou metido, não, porque eu acho que eu não sou nada metido. Eu sou super sincero. Então, o que tem é conteúdo pra caramba. Então, a primeira coisa que você precisa ter para ir para o evento é caderno e com folha em branco e com disposição para anotar. Porque o que eu ensino de graça nessa semana, na Semana Sem Glúten Sem Segredos, é o conteúdo que o povo vende na internet. E eu não vou te vender isso. Eu quero que você entenda. Eu preciso que você... Quem estava na live ontem com a Mama, a gente falou muito disso. Não adianta você pegar uma receita qualquer, principalmente sem glúten, e tentar fazer copiando. Porque você tem que entender o que está acontecendo, senão você se frustra. E aí, cara, eu sou o cara mais chato do mundo com receita do YouTube. Porque eu gravo receita no YouTube. Mas se eu não conseguir passar para você a técnica que está por trás daquela receita, eu não passo, eu não coloco o vídeo no ar. Porque você precisa entender como é que o trem funciona, senão não vai dar certo. Então, o conceito o princípio o conhecimento liberta. Então, o que acontece durante toda a semana que vem é uma sequência de aulas que são todas encadeadas para que você comece entendendo como criar mix, como é que você faz as variações das farinhas, como é que são a composição das farinhas. A gente faz o fermento natural sem glúten, que é uma coisa que todo mundo... Poxa, eu não consigo fazer fermento natural. Você vai fazer fermento natural, eu te garanto que você vai fazer fermento natural. Lena, daqui a pouquinho você faz a pergunta, deixa eu só terminar aqui, senão eu perco o raciocínio. Então, daqui a pouquinho vai ter um momento para a gente tirar dúvida. Então, na aula 3, a gente vai fazer o pão francês, e aí o pão francês é sem glúten, sem leite, sem ovos, ele é vegano, e aí eu vou ensinar a fazer com ovos. Ele é de fermentação natural, mas se você quiser fazer com fermento biológico, eu vou ensinar também. Ele leva açúcar, eu vou ensinar a fazer com adoçante também. Então, assim, não tem aquele joguinho que eu particularmente não gosto do conhecimento pingado para te obrigar a ter que comprar o curso. Não. O conhecimento vai estar lá. Se você quiser entrar no curso depois, é uma outra história. Aí é você contigo. Você com seu marido, com sua família, é você que decide.
Então é isso, tá? Então vamos lá, deixa eu falar as coisas importantes. A gente está falando de sem glúten versus trigo. Então, quem está começando agora no sem glúten, quem está entrando agora que entendeu o problema do trigo, e aí está o convite aqui, assistam a publicação que eu fiz hoje, porque ali tem bem curtinho, um vídeo de 1 minuto, curtinho, que explica o que aconteceu com o trigo. E assim, pô, eu não sou o cara para falar mal de trigo. Eu só preciso que você entenda que ele foi modificado. Por quê? Cara, a minha formação é trigo. Eu estudei em panificação francesa, eu estudei no Senac, eu fiz panificação, eu lancei a Levan Rio, uma empresa de pães de trigo. Então, assim, eu não sou o cara para demonizar o trigo, não, mas eu preciso que você entenda que hoje eu não tenho mais tireoide, que tem uma cicatriz aqui na minha garganta, pelo consumo do glúten. Minha filha vivia melequenta por causa do leite. Então, assim, as coisas a gente precisa entender que as coisas foram modificadas. E aí cabe o nosso juízo de decidir se aquilo faz ou não sentido para a nossa vida. Mas independente de fazer ou não sentido para a nossa vida, é importante você entender que existem opções. E eu vou te falar, eu vou voltar de novo na live que a gente fez ontem, eu e a Mama. Cara, de verdade, não perde em nada pro tradicional. Se você falar do tradicional, daquele que você encontra na padaria, aquelas sobremesas de torteletes que são congeladas, que a padaria não faz mais tortelete, ela compra congelada, deixa descongelar e serve geladinha para você. Se você comparar com aquilo, pô, o nosso que a gente fez ontem é muito mais gostoso, mas não tem dúvida que é mais gostoso. Então vamos lá, o que é importante você entender? Você precisa ter opções. Na vida eu gosto de ter opções. Então você pode fazer algo com glúten ou sem glúten. Mas para você fazer sem glúten, não adianta fazer sem glúten e ser ruim. Ou sem glúten, igual que tem... Cara, ó, de novo, eu não quero briga com ninguém. Mas olha só, eu vou comprar um pão sem glúten no mercado porque eu não tenho paciência para fazer pão sem glúten. E é tudo bem, eu respeito, tem gente que não gosta de cozinhar. Aí essa pessoa vai comprar um pão sem glúten. E aí chega do supermercado e fala, pô, pão sem glúten do supermercado não tem gosto. Não tem como ter. Porque a gente faz um monte de coisa para ele ficar saboroso. Que se o cara coloca isso numa escala industrial, vai fazer com que o pão estrague rápido. Então ele não pode fazer um pão muito bom para você, porque a capacidade de conservação do conservante ela é limitada. Então se ele coloca um negócio super diferente no seu pão, o pão vai estragar rápido e ele não vai ter o pão que dura 2 meses na prateleira do supermercado. Então, assim, não dá para reclamar do industrializado. O que a gente tem que fazer é, pô, será que vale a pena eu fazer? Será que... Porque as pessoas falam isso para mim também. Ah, Marcelo, pão sem glúten tem muito ingrediente. Sim, pão sem glúten tem mais ingrediente que o trigo, mas não tem muito ingrediente. Pão sem glúten é muito caro. Se você comprar no supermercado, sem dúvida é caro. Pão sem glúten, fala mais aí. Pão sem glúten não tem gosto de nada. Pão sem glúten tem gosto ruim. Pão sem glúten é diferente. Quantas receitas eu faço sem glúten que eu aposto, eu caso um dinheiro com você que as pessoas não matam que é sem glúten? Porque a pessoa vai provar, tá tão gostoso que o cara nem vai... Pô, isso aqui, será que é trigo mesmo? Tá doido. Mas não sente mesmo. Ó, Paiva botou assim, pão sem glúten fica mais rígido. Depende. Na aula de amanhã você vai entender isso. O pão... Vamos falar um pouco do sem glúten. Eu tenho trigo. Vamos partir do trigo. Tudo começa no trigo, né? O trigo, ele desenvolve maciez, desenvolve elasticidade, extensibilidade, que é a capacidade de você esticar a massa e ela ir se abrindo, né? O trigo faz isso, o glúten faz isso. Quando eu vou pro universo sem glúten, eu não tenho isso, eu não tenho uma farinha que substitua o trigo. Quem faz pão com farinha low carb, na maioria das vezes faz errado. Porque fala assim, ah, vou fazer um pão low carb, e o que você faz? Pega a farinha de amêndoa, mistura com ovo, e aí coloca fermento químico, e algumas pessoas mais evoluídas colocam psyllium, mas assim, é um pão pobre, é um omelete com farinha. E aí o pão não fica com gosto de pão, não fica com textura de pão. Por quê? Porque pão você tem que trazer leveza, tem que trazer estrutura, tem que trazer maciez, e você não faz isso com uma única farinha. A não ser que seja o trigo.
Então a primeira coisa para você entender, para entrar na sua cabeça é, se eu estou abrindo mão do trigo, eu tenho que entender que eu vou imitar o trigo a partir de outras farinhas. E está tudo bem fazer isso, não tem problema nenhum fazer isso. Você não vai, puxa, Marcelo, mas você está imitando o trigo? Sim, estou imitando, eu estou trazendo as características do trigo, porque eu quero pães tão bons ou melhores que os tradicionais. E para fazer isso eu preciso reproduzir as características do trigo. Então vamos lá. Eu basicamente tenho que entender uma coisa. O trigo, ele tem... O que importa para a gente da panificação? Ele tem carboidrato, tem proteína, né? Ele tem amido, que é a parte branca do trigo, que é a parte que engorda, e tem o glúten, que é a proteína. O glúten para a gente, ele, para nossa saúde, para o nosso intestino, ele é uma porcaria. Você já entendeu isso. Quem não viu o vídeo, veja o vídeo hoje. Mas para a panificação, glúten é importante. Então, quando eu vou para o universo sem glúten, eu tenho que entender, caraca, o glúten ele só existe no trigo, no centeio e na cevada. Ele está nesses 3 produtos. Trigo, centeio e cevada. Nos outros ele está por contaminação. Mas nativamente, de forma natural, ele está no trigo, no centeio e na cevada. Então, quando eu vou para o universo sem glúten, eu preciso imitar o glúten. Por quê? Porque o glúten, imagina, eu tenho o meu fermento natural, ou o fermento que você quiser, o fermento que você tem aí na sua casa. Qual a ideia do fermento? Fermentar, né? Fermentar tem 2 coisas. Ele vai modificar a estrutura das farinhas e ele vai liberar gás carbônico. Geralmente o fermento, se for natural. O biológico, ele está consumindo amido, ele está num meio hidratado com água, então ele está se reproduzindo ali. E enquanto ele se reproduz e se alimenta, ele libera gás carbônico. Ele está soltando pum ali na sua massa. Eu sempre falei pum, pum mesmo. Está soltando pum na sua massa. Ele está fermentando e liberando gás carbônico. É o metabolismo do fermento que faz isso. Se eu tenho uma massa que ela não tem características de glúten, o que acontece com esse gás? Ele vai romper a massa e ele vai sair. O pão tá... Você já viu bolo no fogo? Você faz um bolo e quando ele vai para o forno ele não dá uma rachadinha? Então, isso é uma característica de eu não conseguir segurar o gás que eu deveria. Então, isso no sem glúten é fatal. Se eu não faço esse paraquedas que vai segurar o gás que o fermento está liberando, esse gás abre, essa parede abre, o gás sai e o pão vira uma maçaroca. Fica igual um brownie. Quem já viu o bolo de mandioca, bolo de aipim, mandioca, né? Mandioca, aipim e macaxeira, é a mesma coisa. É um negócio solado, não é solado? Não tem zero bolha ali dentro. É isso que acontece com o pão sem glúten, se você não for capaz de trazer as características do trigo, principalmente do glúten, para a massa sem glúten. Então vamos lá, por parte. Deixa eu diminuir mais um pouquinho a música que está me incomodando. Alexa, diminui o volume. Agora sim está mais baixinho. Então vamos lá, porque eu preciso me concentrar. Então vamos lá, eu tenho que substituir o trigo. O trigo ele tem aproximadamente 70% de carboidrato num grão de trigo. Carboidrato é o amido, né? A parte branca, que é a parte que engorda, que é a parte que dá glicemia na gente. Essa parte branca, ela é usada muito na reação enzimática que acontece entre fermento, água e trigo. E outra parte é o glúten. O glúten é a parte proteína, né? Então, meu trigo, meu grão de trigo, o trigo que a gente tem hoje, ele tem na sua composição, o que importa, não é só isso, tá? Ele tem carboidrato e tem proteína. Então, carboidrato, eu olho por carboidrato e eu vejo quais características o trigo traz no pão. Ele me traz maciez, o pão fica macio. O pão, dependendo do pão, eu consigo dar estrutura para o pão, ele ficar mais altinho, mais baixinho. Um pão árabe, só você comparar um pão árabe, um brioche, um pão francês, e um pão de forma, ou um panetone, que seria o extremo, de um pão mega alto.
O trigo, ele é capaz de dar essa característica. Eu consigo, com a mesma massa, fazer um pão fininho, eu consigo fazer um pão do tamanho de um croissant, de um brioche, de um pão francês, e eu consigo fazer um pão gigantão e ele vai ficar em pé. Então, quando eu vou para o universo sem glúten, eu tenho que substituir essa característica do trigo, de deixar a massa estruturada. Imagina como se fossem telhas, que você vai botando uma telha em cima da outra. E quanto mais você faz isso, mais duro fica. Então, isso é uma característica do trigo, eu tenho que imitar o sem glúten. Aí eu consigo, eu falei para você 3 exemplos aí. Eu falei do brioche, eu falei do pão francês e eu falei do panetone. 3 pães que tem miolo macio, que normalmente, se feito da maneira correta, tem miolo muito macio. Quando eu vou para o sem glúten, eu tenho que trazer essa maciez também, para algumas receitas. Por exemplo, na receita que a gente fez ontem, já não tinha tanta maciez. Tinha alguma leveza, mas a gente fez o tartelete, não tinha tanto. Eu não queria uma massa muito fofinha. Beleza. O pão, eu te falei, ele tem uma característica que ele tem uma única farinha. O pão de trigo é uma única farinha. Quando eu vou para o sem glúten, o sem glúten não é uma única farinha. Eu te falei, eu vou usar uma farinha para cada característica. Só que eu preciso que essas farinhas funcionem como se fosse uma só. E aí eu tenho que botar um outro ingrediente, uma outra característica na minha mistura de farinhas para fazer com que todas as farinhas virem uma farinha só. Vai acompanhando. Falei de estrutura, falei de maciez, leveza, e agora eu estou falando do comportamento de liga, de juntar toda essa galera. Beleza, só que eu estou falando disso só para a parte carboidrato, ou seja, só para a parte farinha branca. Só que tem a gororoba lá do glúten, que é importante, porque é ela que você estica a massa volta, ela que segura o gás carbônico, ela que faz o pão crescer. Não é ela, é ela que permite que o gás fique preso dentro do pão e o pão cresça e esse ar não se perca. E aí eu tenho que substituir esse cara também. E aí entram 2 ou 3 variáveis que a gente vai usar. Amanhã, por exemplo, a gente pode usar ovos. Se a gente quiser, ovos fazem isso. Você concorda comigo? Você faz um omelete. O omelete não segura, o ovo não segura o gás ali. Você não consegue fazer um omelete que fique bem fofinho? É claro, você vai ter que bater mais. Suspiro. Pensa no suspiro. Suspiro é o que? É clara batida. Então, assim, o ovo me dá essa característica. É um. Eu posso fazer ovos veganos, se eu não quiser fazer ovo, se eu não quiser usar ovo. Eu consigo usar aquafaba, eu consigo usar ovo de linhaça, consigo usar ovo de chia. Como assim, mas é ovo de chia, ovo de linhaça? É simplesmente misturar água e linhaça. Ela vai fazer uma gosminha parecida com a clara do ovo. Então isso também é um elemento de liga que vai fazer com que a massa se comporte como o glúten. Outro cara que funciona bem, Psyllium. Psyllium faz isso. O Psyllium ele entra na massa como fonte de fibra, porque o nosso pão, se ele for branco, ele tem pouca fibra. Então a gente já coloca, eu pelo menos coloco, na grande maioria dos meus pães sem glúten eu coloco fibra. E qual é a fibra? É Psyllium. Por que o Psyllium? É escolhido aleatoriamente? Não. O Psyllium ele é um super alimento. E além disso, ele ajuda 2 coisas importantes no nosso pão. Alguém falou aqui, às vezes o pão fica duro. O Psyllium ajuda o pão a não ficar duro. Por quê? Porque o pão fica duro. Pensa comigo. Por que o pão endurece? O pão endurece porque o pão perde a água. Você já parou para pensar no pão? Pensa no pão francês da padaria. Você foi na padaria, comprou aquele pãozinho francês. Aí você chegou na sua casa de noite e o pão tá duro que nem uma pedra. Por quê? Porque o pão francês ele é feito com pouquíssima, o pão francês da padaria, de trigo, ele é feito com pouquíssima água. E essa água evapora ao longo do dia. Quando essa água evapora, o pão endurece. O pão sem glúten é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, eu estou dando uma volta, mas só para te mostrar que as coisas estão todas relacionadas. Então, se eu faço um pão mais hidratado, mais macio ele vai ficar e por mais tempo.
Olha o que eu acabei de falar para você. No trigo, desculpa, no trigo isso é fatal. Quando você está fazendo um pão de trigo, quando você começa a colocar muita água, vai virando uma geleca. E se você não tiver uma farinha de trigo muito forte, começa que a vaca vai pro brejo e não volta mais. A não ser que você coloque mais trigo e aí você lascou com qualquer coisa. No sem glúten não é bem assim. No sem glúten, quanto mais água eu colocar, melhor vai ser o resultado do meu pão. Só que eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Porque senão, imagina, pensa aqui comigo. Vamos fazer o exemplo do pão francês. Vamos brincar aqui. Vamos brincar de padeiro agora. Eu estou fazendo o pão francês, que é um pão que eu fiz o modelado, ou seja, com a mão, né? Eu modelei o pãozinho e ele tem um tamanho desse tamanho aqui, assim, mais ou menos. Tem lá, sei lá, 60, 70, 80, 100 gramas, se for um pouquinho maior. Ele tem uma hidratação X, uma quantidade X de água. Quando eu vou para um pão de forma, por exemplo, eu posso colocar muito mais água. E aí, isso explica por que a maioria dos pães sem glúten que você vê no mercado são pães de forma. Porque no pão de forma eu consigo botar muito mais água. Então o pão fica macio por mais tempo. Pô, Marcelo, mas a Cozinha Crunch não vende nenhum pão de forma. Sim, a Cozinha Crunch não vende nenhum pão de forma. Mas é o mercado. Não vende por quê? Porque eu acho que, minha opinião, é que não vale a pena. Não, já tem muita gente vendendo pão de forma. Eu não quero ser mais um vendendo pão de forma. Eu quero vender pão francês, eu quero vender pão árabe, eu quero vender focaccia, eu quero fazer diferente. Não quero fazer igual a todo mundo. Então, entenda isso. Na panificação, quanto mais água, melhor. Desde que você saiba o que você está fazendo. Por que saber o que eu estou fazendo? Exatamente pelo exemplo que eu te dei. Se você está no pão francês e você encharca ele de água, você não vai conseguir modelar o pão francês, nem com reza forte. Agora, se você faz isso num pão de forma, tá tranquilo. Porque o pão vai crescer dentro da forma ali e a quantidade maior de água que você colocou só tem que ser respeitada na hora da cocção. Oi, Marcelo, complicou de novo. Que isso, respeitar na hora da cocção? É simples. Se eu fiz um pão com 100 gramas de água, eu vou precisar de, sei lá, vou falar um número qualquer aqui, tá? Hipoteticamente. Eu fiz um pão com 100 gramas de água, vou precisar de 20 minutos de forno. Se eu faço com o dobro de água, eu vou precisar de mais do que 20 minutos de forno. Então, quanto mais água eu coloco, mais tempo o pão tem que ficar no forno. Só que aí acontece uma neurose que a gente tem, muito brasileiro tem, né? Na verdade seja dita, isso não acontece fora do Brasil, isso é muito coisa do brasileiro. O brasileiro acostumou com aquele pãozinho branco. O pão francês que a gente come é muito branquinho. Que a gente come, não, que você come, eu não como mais não. O pão francês da padaria ele é muito branquinho e a gente acostumou com isso. Só que quando você vai, pensa comigo, sabe aquela foto de pão que você achou bonita na internet? Aquela foto do pão não era bem douradinho, não era bem queimadinho? Por que você come o pão da padaria que é branco, mas quando vai para a internet você curte aquele que é super alveolado, que tem aqueles buracos grandes dentro, que tem aquela cara de pão integral? Você acha aquilo bonito, teu cérebro identifica que aquilo lá é bom pra caramba pra minha saúde. Mas aí você vai na padaria, compra um que é completamente oposto. Porque se você parar para pensar, o pão francês é o oposto do que você curte na internet. Porque o pão francês ele está muito branquinho, ele não assou direito, ele não caramelizou, e o miolo dele é um algodãozinho, né? Parece um algodão, não tem nada a ver com aquele miolo alveolado, que o seu cérebro fez você clicar lá, deu o coraçãozinho que você gostou. Pensa comigo, como é o miolo do pão francês? O miolo do pão francês é uma maçaroca. Tanto que as pessoas tiram, né, inteiro assim. Se fosse um pão de verdade, um pão bom, você não ia pegar e puxar o miolo assim. Você tira aquilo sem dó de pedaço, ainda fala assim, vou tirar o miolo porque o miolo engorda. O miolo do pão francês não é farinha. O miolo do pão francês é uma mistura de farinha de trigo com melhorador.
E eu não quero entrar no mérito do trigo aqui, porque não é essa conversa, mas é para você entender que o pão francês que você come no dia a dia não é um pão, não é o tradicional. Porque o pão, por que chama pão francês? O pão francês veio da baguete francesa. Menorzinho virou o pão francês. Só que a baguete francesa, ela tem alvéolos grandes. Você corta o pão, você vê buracos grandes dentro do pão. E o nosso pão francês, você tem uma maçaroca, que se você cortar o pão crente, chega e sola o bicho assim. Você amassa a massa dele e ele não volta. Por quê? Porque aquilo não é trigo. Aquilo é melhorador de farinha, que é um produto químico. Não, vários produtos químicos. Então as coisas são diferentes. Bom, voltando à nossa história. Eu tenho que substituir do trigo. Então eu tenho farinhas de liga, a gente falou, capacidade do pão ficar em pé, farinhas de liga. Leveza, capacidade do pão ficar fofinho. Liga, juntar todas as farinhas com uma coisa só. E o glúten. Parte proteína e parte carboidrato. Eu tenho que substituir esse trem todo no meu universo sem glúten. Como eu faço isso? Bom, farinha de estrutura para deixar o pão em pé são as farinhas de oleaginosas, são as farinhas low carb, são as farinhas de arroz, são as farinhas de fubá, farinha de milho, farinha, eu já falei oleaginosa, mas as farinhas de castanha, feijão, farinha de beterraba, farinha de banana. A maior parte das farinhas se enquadra aí. Agora eu vou falar das farinhas que dão leveza no pão. Leveza no pão eu consigo com algumas coisas. Ou eu consigo com ovos, ou eu consigo com farinhas de leveza, que aí eu consigo usar amido de milho, eu consigo usar fécula de batata, eu consigo usar o próprio psyllium para dar leveza na massa, mas aí tem técnica para trabalhar o psyllium para trazer essa leveza. Então eu consigo usar um tubérculo, eu consigo botar batata doce, eu consigo botar batata asterix, eu consigo botar inhame, eu consigo trazer tubérculos para a massa e ela vai me trazer maciez e vai ser capaz de reter mais líquido. Então eu tenho desde o ovo até o inhame, a batata. Qualquer um desses eu consigo usar. Por isso que eu falo, a jornada semana que vem não é uma jornada sobre uma farinha, é uma jornada sobre panificação. E aí você tem que entender tudo isso, todas essas possibilidades. E aí, pô, Marcelo, eu não como ovo, eu tenho alergia ao ovo. Marcelo, eu sou vegano, eu não posso com ovo. Eu não sou vegano, eu posso com ovo, eu consumo ovo. Mas eu te ensino a fazer sem ovo, por quê? Porque eu entendo que tem uma galera que não pode com ovo. Que seja por opção, ou seja por alergia, não pode com ovo. Então eu ensino a fazer sem ovo também. Mas eu vou ensinar você a fazer com ovo também. Porque eu quero que você tenha liberdade. Por isso que eu falo que o conhecimento liberta. Porque não sou eu que vou decidir como fazer o seu pão, é você que vai decidir. Basta que você tenha um conhecimento. Então eu tenho farinhas de estrutura, tenho farinhas de leveza, que vai desde o ovo até a fécula de batata, o amido de milho e os tubérculos. Eu tenho uma farinha de liga, que geralmente é o polvilho, que é a fécula de mandioca. Pensa no pão de queijo. Pão de queijo é feito com mandioca. Ah, Marcelo, mas a farinha de mandioca, o polvilho, tem alto índice glicêmico, é uma farinha branca. Dá para substituir? Claro que dá para substituir. Tudo dá para substituir. Assim como a gente substituiu a farinha de estrutura, assim como a gente substituiu os ovos, assim como a gente pode substituir absolutamente tudo, só tem que saber o que você está fazendo. Então eu posso substituir, mas o que você deve ter na cabeça é: quem vai fazer todo mundo falar como se fosse uma farinha só, ou se comportar como se fosse uma farinha só e não um monte de farinha misturada, é o polvilho, na sua grande maioria, tá bom? Aí beleza, falamos um pouco de parte carboidrato. Agora vamos falar um pouco da parte proteína, que é a capacidade do glúten. O glúten, pra gente, você já entendeu que o glúten é ruim. Pessoal, quem não viu, quantos que estão aqui, escreve para mim, sim ou não, se você viu o vídeo do glúten. Escreve para mim agora aí, sim ou não, se você viu o vídeo do glúten. Só para eu entender em que nível vocês estão aqui comigo. Vai. Sim ou não? Vai, escreve aí. Esperando, hein? Lisete não viu. Cleide não viu.
Lena não viu, vocês têm que ver meus posts. Daiane viu e repostou. Mila viu. Natália não viu. Regianique, não sei se eu falei certo, não viu. Então deixa eu explicar para vocês. Tem uma galera aqui, eu peço só um pouquinho de paciência para quem já viu. Eu vou ser muito breve aqui, só para explicar para vocês o porquê que a gente tem que entender o que aconteceu. Porque não é fácil a gente tomar a decisão de substituir o trigo. Por quê? Porque você tem que saber cozinhar sem glúten, reaprender a cozinhar sem glúten. Mas antes da gente entrar a fundo na questão, deixa eu te explicar um pouquinho o que aconteceu com o glúten. Eu vou contar a história. Eu gosto muito de história. História mesmo, história. Você está vendo um monte de livro lá atrás. Eu gosto muito de história. Então, o que aconteceu com o glúten? Teve uma época em que um senhor chamado Thomas Malthus, isso foi em 1798. Thomas Malthus, ele foi o pai da teoria malthusiana. O que é a teoria malthusiana? Era que a comida ia acabar. Então, lá por volta de 1800, esse senhor espalhou para o mundo todo que a nossa população estava crescendo muito rápido e o alimento não estava crescendo tão rápido assim. Um crescia, lembra da aula de matemática, progressão aritmética, progressão geométrica? Então, um era geométrico, crescia muito, e o outro era aritmético, crescia 1, 2, 3 devagarzinho. Então, a conclusão do Thomas Malthus era que a comida ia acabar. Essa foi a primeira conclusão. Lá em 1950, mais ou menos 1950, apareceu o senhor Ancel Keys. O que o Ancel Keys fez? Esse cara foi o pai da teoria lipídica. Lembra que teve uma época que a gente tinha horror do colesterol do ovo? E todo mundo falava, o ovo é muito ruim, não sei o quê. Teve uma época em que a gente acreditou que o colesterol era o fim da picada. Nessa época, 1950, houve um aumento gigantesco do consumo de farinha. E aí era só farinha de trigo. Naquela época ninguém falava de sem glúten. 1950, 1953. E aí tiveram dois... O vídeo, galera, tá no feed aqui do meu Instagram, tá? Depois vocês veem. Então, o que aconteceu? Nessa mesma época, aconteceram duas coisas importantes. Você tem, historicamente, um cara falando que a comida ia acabar. O trigo, um desgraçado, falou, olha, colesterol é o demônio. Tira o colesterol do mundo. Coma farinha, muita farinha. Tira a gordura, porque gordura mata. E aí a gente começou a consumir muita farinha. A indústria começou a entupir. Só que farinha era bom fazer coisas com farinha, porque era muito barato. Então, toda a economia do mundo começou a girar, a economia da gastronomia, da produção de alimentos do mundo começou a girar em torno do trigo. Só que aí, em 1960, teve uma infestação, praga, gafanhoto, nos maiores produtores de trigo, Estados Unidos e México. E aí começou a faltar trigo. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos mandam na economia mundial, né? Ou pelo menos mandava. Hoje a gente tem a China, mas os Estados Unidos é quem dá as regras do jogo, quem dita as regras do jogo. A economia americana começou a financiar estudos para fazer com que o trigo ficasse mais resistente, porque todo mundo já dependia do trigo. E aí, nessa época, o senhor Norman Borlaug, esse cara ganhou o prêmio Nobel, porque esse cara modificou. Isso foi em 1970. 1970 e... Cara, não lembro exatamente. 1970. Na década de 1970, esse senhor Norman Borlaug, esse cara ganhou um prêmio Nobel porque ele modificou o trigo. E aí o trigo ficou super resistente. Então isso é muito recente. Então um cara que fala para você assim, o trigo é trigo desde a época do Jesus Cristo e só agora que começou a fazer mal, só agora que o glúten... Sim, é muito recente. Foi na década de 70 que o trigo começou a ser modificado. E esse cara, quando modificou o trigo, ele aumentou a produção de trigo em 800%. Então, o trigo ficou muito mais resistente. E aí acontece, aí que a vaca vai para o brejo. Porque é aí que aconteceu o problema. Porque o nosso corpo, ele se alimenta de carboidrato. O nosso corpo se alimenta de proteína e gordura. Essas são as fontes básicas do nosso organismo. Carboidrato,
que o nosso organismo quebra em açúcar. Por isso que eu sou tão contra comer açúcar. Porque o nosso organismo já transforma os carboidratos em açúcar. Então, todo açúcar que você consome a mais, você faz com que o seu organismo estoque gordura. Então, por isso que eu sou tão contra, independente do seu peso, eu sou contra consumir açúcar. Mas a aula não é sobre isso. Vamos lá, seu corpo consome carboidrato. Seu corpo consome proteína e gordura. Vamos pensar na proteína, que é o glúten. A proteína, quando ela chega no nosso organismo, ela precisa ser quebrada em aminoácidos. O nosso organismo, ele não digere uma proteína inteira. Ele pega a proteína e quebra em vários pedacinhos de 1, 2 ou 3 aminoácidos. E esses aminoácidos, eles entram, você tem no nosso intestino, onde acontece, porque nossa saúde está relacionada à saúde intestinal diretamente. Não dá para você pensar, pô, eu tenho dor de cabeça. Hoje, toda a medicina integrativa fala assim, cara, você está com qualquer sintoma de inflamação, sinusite, rinite, bronquite, doença autoimune, tem que olhar para o intestino. Por quê? Porque é no intestino que acontece a absorção de nutrientes, ou os problemas. E qual é o problema? Vamos voltar lá para a proteína do glúten que você engoliu, do glúten novo, que foi modificado, que está mega forte. Ele chega, você começa a quebrar a proteína em aminoácido aqui, na tua boca. Você começa a mastigar, você já começa a quebrar. Só que chega, lembra, o teu intestino absorve 1, 2 ou 3 aminoácidos. O glúten tem 277. É uma tripa, como se fosse uma minhoca, uma lombriga de 277 aminoácidos. E aí você quebra no máximo em 3 pedaços. Ou seja, cada pedaço fica com 80, 90 aminoácidos. Esses aminoácidos, o teu intestino tem células assim, essas vilosidades, onde entra o aminoácido. O aminoácido, lembra, eu te falei 1, 2 ou 3, ele entra assim no seu intestino. Só que quando chega um cara com 1 milhão aqui em cima, ele cola aqui em cima e o seu intestino que está aqui embaixo começa a inflamar. E aí essas células, onde cola o aminoácido, elas começam a se abrir. Quando essas células estão inflamadas, porque o glúten encostou lá, elas começam a se abrir. Quando ela abre, o que está no seu intestino passa para a sua corrente sanguínea. Inclusive o glúten. O pedaço grande de proteína que estava ali, inflamando, entrou no teu sangue. E aí você já sabe, essa parte eu tenho certeza que você já sabe. Entrou alguma coisa no teu sangue, o teu sistema imunológico é ativado. Certo? Você tem o seu sistema imunológico para te proteger justamente de entrada de coisas indevidas no teu organismo. Entrou um cara que não deveria na tua corrente sanguínea, teu sistema imunológico, vamos matar esse desgraçado, vamos matar esse desgraçado. Então duas coisas acontecem. Primeiro, teu sistema imunológico fica mega baleado. Você já viu aquela história assim? Minha filha, eu escutei isso da minha filha, tá? Tô dando um exemplo real para você. Minha filha tem um sistema imunológico muito fraco, porque toda hora ela pega virose. Não, o sistema imunológico dela não é mais fraco ou mais forte. Poderia até ser, mas não é. A questão não é essa. A questão é, o sistema imunológico da minha filha está ativo demais o tempo todo. O que ele está fazendo? No caso da Luana, ele estava quebrando proteína do leite, que é a caseína, que é igualzinho ao glúten. Então, entrou alguma coisa que não deveria na nossa corrente sanguínea, o seu sistema imunológico começa começa a atacar. E aí, quando você tem que reagir a doenças mais severas, teu sistema imunológico já está cansado demais, já está ativo demais. E aí aparecem aquelas histórias, pô, meu filho é super alérgico, meu filho tem alergia à poeira, meu filho tem alergia a giz, meu filho tem alergia a corante. Por quê? Porque o sistema imunológico está fragilizado. Por quê? Porque tem coisas no intestino que estão passando para a corrente sanguínea e estão fazendo o sistema dele trabalhar quando não deveria. Aí a pessoa tem depressão, aí a pessoa não dorme bem, aí acorda mal disposto, aí começa com diarreia. Diarreia não é uma coisa normal. Ter gases não é uma coisa normal. E a gente acha, ter dor de cabeça não é uma coisa normal. Dor, pessoal, é o seu corpo falando para você, tem alguma coisa errada. Então, beleza. O glúten colou lá, abriu a corrente sanguínea, abriu uma barreira para o seu sangue, para as coisas passarem do seu intestino direto para o teu sangue.
Entrou um monte de coisa na tua corrente sanguínea. Aí o glúten está lá dentro, passeando. Seu sistema imunológico está lá. Pá. Só que o teu sistema imunológico superativo, o que acontece? Isso aqui. O teu sistema imunológico começa a atirar contra você. E aí você já sabe o nome dessa parada, né? O que acontece? Você que vai responder para mim. Qual é o nome que se dá quando o seu sistema imunológico ataca o seu organismo? Tem um nome isso, vai lá. Escreve para mim, quero ver quem está acompanhando aqui a minha explicação. Qual o nome que se dá quando o seu sistema imunológico ataca suas células boas? Como aconteceu aqui comigo, vai. Nutricioso quase botou, alto, continua aí, nutricioso, são minhas alunas da mentoria, vai. Quero ver, qual é o nome? Doença autoimune, exatamente. Hipertiroidismo de Hashimoto. Artrite, artrose, as doenças inflamatórias, todas as doenças terminam com it, isso, todo mundo acertou, doença autoimune. Então, olha só que loucura. Eu perdi a minha tireoide porque eu consumia muito glúten. Cara, que viagem isso. Minha filha vivia melequenta porque tomava muito leite. Todo mundo já ouviu. Não me diga que não, todo mundo já ouviu essa história. Não beba leite, porque leite dá catarro. Tu tá com a criança encatarrada, tira o leite. Por quê? Por quê? Entenda por quê. Porque quando você entende, a tua vida muda. Por que leite provoca catarro? Catarro é uma reação inflamatória, é uma defesa do seu organismo, né? O catarro indica, tem alguma coisa ali que não deveria, estou produzindo muco para tirar. Isso é um catarro. Qual a relação do catarro com o leite? Muito simples. A caseína, que é a proteína do leite. E aí isso me dá raiva, quando todo mundo fala de lactose. Lactose é só o açúcar. O problema é a caseína. É claro que lactose é o problema para quem não pode com lactose. Mas o nosso organismo tem um problema com a caseína, porque a caseína é muito parecida com o glúten. Ela chega no intestino, ela cola na parede do intestino, ela abre passagem para outras coisas. E aí a gente bebe leite, acha que está tudo bem, porque eu bebo leite a vida toda, e aí fica melequento, fica pegando resfriado toda hora, fica com rinite, fica com dor de garganta, aquela... Quem não tem, fala, vivo com sinusite, eu não sei o que é leite. É alimentação. E a gente não se dá conta disso. A gente acha que está tudo bem ter dor de cabeça. Você toma uma Neosaldina por dia e acha que está tudo bem. E está tudo na tua alimentação. Então não tem uma forma de você querer viver bem se você não for capaz de reavaliar a sua alimentação. Por que Marcelo é um cara... Vou falar uma palavra feia aqui. Marcelo é babaca. Porque o Marcelo está falando de leite. Leite tem tudo, todo mundo toma leite, é verdade. Só que algumas pessoas passam mal, algumas pessoas têm, e tem pessoa que não tem nada. Você pode estar aqui na live e falar assim, nossa, eu não tenho nada. Eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho sinusite, eu não tenho catarro, eu não tenho dor nas juntas. Eu estou tudo bem com a minha saúde, está tudo bem. Só que algum dia essa conta chega. Pode ser que chegue agora. E faz um segundo raciocínio. Olha, eu durante muitos anos tomei leite. E eu não tenho, minha filha tem uma sensibilidade muito maior ao leite do que eu. O leite, se você parar para pensar, o ser humano é o único adulto que toma leite. Por quê? Não tem nada a ver com o papo de veganismo que eu estou te falando. É só para você raciocinar. Porque o leite, ele é feito para fazer você crescer, para fazer você engordar rápido. Não é... Pô, mas você está falando agora que o leite engorda, que besta. Não é. O leite é para transformar um bezerrinho num boi, na vaca. É para isso que ele foi feito. Por isso que na natureza não tem nenhum animal mamando depois que fica grande. E aí, por que a gente consome leite? Porque o leite, tudo a história explica. Em algum momento na história, a gente entendeu que a pecuária dava muito dinheiro. E dá dinheiro até hoje. Muito dinheiro. Quanto? O agronegócio está aí. E tem muita gente com dinheiro. E, cara, não tem nada a ver com política essa história, pelo amor de Deus.
Mas sim, pecuária dá dinheiro, agronegócio dá dinheiro. Então, eu tenho uma cultura que incentiva a produção de trigo de qualquer jeito. Eu tenho uma cultura que ensina, ou que estimula a produção de leite. Por quê? Porque dá dinheiro. Então, tirar não é para todo mundo. E, cara, tá tudo bem. Se você fala assim, Marcelo, eu tomo leite, eu não abro mão do meu leite, tudo bem. A minha função não é tirar nada da sua alimentação. A minha função é fazer você refletir. Às vezes, a gente passa a vida toda sofrendo e a gente não chega a nenhuma conclusão. Você vai a milhões de médicos, faz milhões de tratamentos, toma cortisona para tudo que é lado, toma um monte de remédio para dor e não resolve. E às vezes, tem pessoas que são diabéticas e mudam a alimentação e tem remissão. Não é para todo mundo, é claro que não é para todo mundo. Mas assim, não adianta você querer separar. Não, olha, é ridículo o que eu estou falando, mas, cara, é a minha tireoide versus o glúten do pão que eu como. O que isso tem a ver? Então, assim, tudo. Agora espero que você tenha entendido que tem tudo a ver. Todos os desconfortos, as dores que você tem, a dor é o seu organismo falando assim, ei, Tereza, olha aqui, tá doendo aqui, ó, dá uma olhada, tem alguma parada errada aqui, Tereza. Então o teu organismo, ele é sábio. Você já parou para pensar, se você não sentisse dor, você já tinha morrido? Quantas vezes você se queimou? E quando você se queima, você sente na hora que você se queimou. A dor é um mecanismo de defesa, é o seu organismo virando para você e falando assim, tira a mão do fogo, senão a gente vai morrer. Então a dor é um mecanismo de defesa. Então o seu organismo está falando, você está sentindo dor. Eu sentia uma parada muito estranha. Eu comia trigo, eu sentia dor no braço. Eu nunca tive artrite, artrose, nada disso. Mas eu levantava o braço, eu sentia dor. Eu falava assim, pô, estranho. Eu não tenho nenhum problema na articulação, eu não tenho nenhuma inflamação. Eu tiro radiografia, tá tudo bem, eu vou na academia, tá tudo bem, mas só de eu levantar o braço tá doendo, que porcaria é essa? É glúten. E aí? Você pode estar aqui agora e falar assim, Marcelo, você está sendo escroto nível 10, falando um monte de coisa que não tem nada a ver, você é padeiro, você não é médico. Tudo bem, é verdade. Eu não sou médico. Eu estudei e eu tenho bons amigos médicos, mas eu não sou médico, isso é verdade. Eu só estudei. Eu só sou curioso. Tá bom? Eu tô com hipertiroidismo. A Rosângela colocou aqui. Quem tem doença autoimune, quando vai no médico, não tem jeito. O médico vai cortar o leite, vai cortar o glúten. Aí você para pensar. Vou falar outra coisa aqui também. Não vou falar nada, não. Não vou falar assim. Se você quiser me odiar, me odeie. Quantas crianças existem hoje com autismo? Ih, Marcelo vai falar de autismo, não tem nada a ver com a praia dele. Mas o que tem em comum autismo e alimentação? As crianças autistas, o médico vai lá e tira também, quando não tem uma questão grave de seletividade, que tem crianças que não dá para você tirar. Mas o médico vai e tenta tirar. Por que tenta tirar? A gente tem que parar para pensar por que tem um monte de médico falando, sempre haverão médicos dizendo que você pode consumir trigo. Sempre haverão técnicos ou médicos dizendo que você pode consumir leite. Mas entenda a realidade de cada um. Uma coisa é, eu tenho uma pessoa numa situação extremamente miserável que não tem o que comer. Ela pode comer trigo? Deve comer trigo, ela não pode morrer de fome. Mas você que tem condição de escolher, que tem conhecimento, que se preparou e que quer melhorar, quer viver bem, é diferente da pessoa que está querendo sobreviver. Então são coisas diferentes. Então a gente tem que entender o que é para mim. Para mim é sobreviver ou ter qualidade de vida, anos de vida, vida em abundância. Então são decisões que a gente tem que tomar. O leite em pó faz mal igual o leite de vaca? Elisandra, faz. O leite em pó é nada mais do que o leite sem água. É o leite seco. Então tá tudo ali, o leite está integral ali. O que não faz mal é o leite vegetal. E de novo, eu não sou vegano. Eu só estou dizendo, se você quer consumir leite, faz leite de amendoim, faz leite de coco na sua casa. É muito simples. Você vai pegar meio quilo de amendoim sem casca, ou castanha, ou macadâmia, ou
castanha do Pará, castanha do caju, coco de verdade, vai bater com água. E aí, para você começar, para você não errar, meio do que você quiser com 1 de água fervendo. Vai bater e vai coar. Pronto, você tem leite vegetal. E eu vou te dizer, é uma coisa completamente diferente. Eu estou acostumado a beber café com leite. Eu não sou muito fã de café, eu confesso para você. Mas às vezes eu sinto vontade de tomar um café com leite. Café com leite de amendoim é muito gostoso. Café com leite de coco é muito gostoso. Mas é um outro produto. Ah, Marcelo, eu quero um leite igual leite de vaca, leite de amêndoas. Não vai ter gosto de nada. Vai ter super parecido com leite de vaca. Mas assim, cada escolha é uma renúncia. Você sabe o que você está fazendo. E eu, de novo, cara, pelo amor de Deus, eu sou só o padeiro. Eu só vivenciei isso, eu vivencio isso todos os dias com pessoas que estão ali na minha porta, na porta da cozinha, cliente falando, Marcelo, eu preciso de ajuda porque eu estou sentindo dor, porque meu pai adoeceu, porque meu filho está ficando com isso. E você concorda comigo que as coisas tão esquisitas, a gente nunca teve tanta gente doente, quanto os nossos pais não viviam na geração deles com tantos diabéticos como a gente tem hoje. Pô, depressão, pessoal, 50 anos atrás, nem se falava em depressão, era uma raridade. Hoje todo mundo tem depressão. Depressão está relacionada com o que você come. Pode não estar, pode ser um desequilíbrio químico, mas é muito provável que esteja relacionado com o que você... Porque esses picos de um dia eu estou bem, outro dia está mal, isso é o seu intestino, é fácil você entender isso. Eu comi uma coisa que eu não deveria comer de noite, eu fui num rodízio de pizza de noite. O teu organismo, quem estudou ciclo circadiano sabe, o nosso organismo tem que parar para descansar durante a noite, para que ele se regenere. Durante a noite não é para ter digestão. No momento que você deita na cama, não é para o seu organismo ficar trabalhando, é para ele ficar se recuperando. E aí você vai numa pizzaria, come pizza pra caramba, carboidrato pra caramba, gordura pra caramba, e vai deitar na cama. O seu organismo fica lá. Caraca, como é que eu vou resolver isso? E pai, trabalha. Aí você acorda de manhã cansado. Aí você acorda de manhã cansado, você fala assim, caraca, aquela síndrome da segunda-feira. Domingo você come porcaria, sai para jantar com a família, almoçar com a família, come o que não deve, e aí diz que não odeia segunda-feira, porque segunda-feira você está sempre indisposto. Por quê? Porque você se alimentou mal. Aí o seu organismo ficou trabalhando de noite enquanto deveria estar descansando, regenerando suas células, aí de manhã você está cansado, está indisposto. Aí você vai trabalhar mal, aí toma uma xícara de café com o estômago vazio, vai piorar mais ainda as coisas. E aí na hora do almoço, você já não está feliz com o seu trabalho, você vai meter um pratão de carboidrato, vai querer comer doce para melhorar porque está se sentindo deprimida, aí vai querer comer... E aí as coisas só pioram. Então, o que muda nessa história toda é você parar e pensar, poxa vida, como a gente faz com as crianças? A gente faz uma... Você já reparou que com as crianças a gente faz certo, com a gente faz errado? Com os nossos filhos a gente faz certo. Os nossos filhos dormem cedo, os nossos filhos não jantam tarde, os nossos filhos jantam cedo, vão para a cama cedo, acordam cedo, fazem todas as refeições, fazem refeições balanceadas, comem frutas. Aí a gente, no café da manhã, vai comer pão francês, que os nossos filhos não comem pão francês de manhã. A criança come salada, come salada de fruta de manhã, come iogurte de manhã, e nem iogurte, não estou nem entrando no mérito do iogurte de vaca aqui não. Mas os nossos filhos sabem comer cereal, sabem se alimentar bem. A gente come diferente. A gente vai querer comer um pão com mortadela de manhã. Tem os dois para comer pão com mortadela e Coca-Cola. Os nossos filhos fazem refeições balanceadas e ao longo do dia dormem cedo e acordam cedo. A gente faz tudo errado. A gente dorme tarde, come tarde, vai deitar de barriga cheia, acorda mal, ou às vezes acorda cedo, e aí se sentindo mal, tem um monte de coisa que está misturada aí no meio que a gente tem que resolver. Bom, deixa eu ler aqui as perguntas aqui. Como faz o leite de semente de melão? É muito fácil, Lisete. É exatamente igual. Você vai pegar a semente do melão, vai bater e vai coar. Simples. Todo leite vegetal é feito igual. Todo ele.
Depois, com a massa de sobra do leite da semente de girassol, faço o bolinho. Isso é excelente. Pessoal, quem faz leite vegetal, a sobra, o bagaço, pode virar um monte de coisa, um monte de receita. Eu gosto muito de fazer farofa. Sim, Marcelo. Olha só, eu faço leite de coco. O leite de coco que vende no supermercado não é leite de coco, tá? Olha, habitue-se a ler o rótulo. E você vai ver que de coco não tem nada ali. Então, assim, leia o rótulo. Leite de coco é você pegar o coco e bater com a água. Isso é leite de coco. E aí, com a sobra do bagaço do coco, você vai apertar num pano de prato ou 2 folhinhas de perfex, ou até passar por uma peneira mesmo, bem fininha. O que sobrar ali, você põe na frigideira, seca, vai virar uma farofa. Aí eu vou te falar, uma farofa de coco é uma coisa de louco. Porque pode ser doce, pode ser salgado. E funciona pra caramba. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Ana Lúcia botou aqui, você está certíssimo, glúten e lactose fazem muito mal. Na verdade, Ana Lúcia, é glúten e leite, tá? Eu faço leite de inhame e de aveia, me sinto ótimo. Leite de aveia é uma coisa que nem todo mundo gosta. Roberta, pela primeira vez aqui, ótimo, muito bom. Vamos ver se tem alguma pergunta. LMR, minha filha é autista, o glúten e o leite foram tirados da alimentação diária. De vez em quando ela consome. Mas quando eu faço mais em casa, faço tudo sem eles. Tem sido uma bênção. Sua live é maravilhosa. Muito obrigado. Tá vendo isso? Mãe relatando filhos com autismo que tem comprovadamente melhora tirando os alergênicos. Eu só isso, só tirando os... Para você ter uma vida melhor, você não precisa modificar muita coisa. Você só tem que parar de atacar o seu organismo. Isso talvez seja a grande questão. Não é você modificar, eu vou comer alface todo dia e vou ficar linda e maravilhosa. Não é isso. Comer alface todo dia é horrível. Mas você tem que parar de atacar o seu organismo. A alface não vai atacar seu organismo. Assim como uma leguminosa feita da maneira correta, sem fitato, deixando de molho, grão de bico, lentilha, feijão, isso não vai fazer mal para o seu organismo. Agora, se eu consumir coisas que foram modificadas e que têm um comportamento que não deveria, não casa mais com a minha realidade, isso ataca o seu organismo. Atacar o seu organismo significa botar o seu sistema imunológico para trabalhar. E aí vem esse monte de coisa que você sente depois. Me interessa muito o assunto. Obrigado. Até compartilhar com quem precisa. Obrigado, Maria. Eu uso coador de voal para o leite. Quase tudo isso aí. Muito bom. Vamos lá. Entrou alguém sem querer aqui. Deixa eu tirar. Vamos lá, pessoal. Moro numa cidade que é difícil de achar pão sem glúten. Vem na aula de amanhã. Amanhã eu já vou ensinar a fazer um pão sem glúten facinho de você fazer. Vamos ver, galera. Alguém tem mais pergunta? Eu nunca digeri bem a carne, o leite e o glúten. E eu tô com muito mais saúde. Muito bom. Já ouvi falar que o leite de amendoim é inflamatório, é verdade? Boa pergunta, Silvane. Olha só. A Anvisa, Vigilância Sanitária, ela divulga no site dela um ranking de coisas alergênicas. E dentre elas está o amendoim. Então, o amendoim, ele pode ser, sim, um item alergênico. Assim como crustáceos, camarão. Quanta gente você já ouviu falar assim, pô, fulano tem alergia a camarão? Fulano, é por isso que são itens alergênicos. Então, o amendoim, sim, está entre os alergênicos, tá bom? Como se faz leite de aveia? Vou fazer uma live mostrando como é que faz leite de aveia. É muito, muito, muito fácil. Na verdade, eu vou fazer vários leites vegetais, uma live só para vocês. Participei do Conan e foi lá que eu conheci você. Muito obrigado, né? Parabéns pela paciência dos ensinamentos. Como faço para entrar na aula de amanhã? Entra no link que está na minha bio, se inscreve no evento Jornada Sem Glúten, Sem Segredos. Coloca teu nome, teu e-mail,
e seu WhatsApp, seu celular. Você vai ser convidado a participar de um grupo de WhatsApp, que é um grupo silencioso, e lá você recebe todas as informações. A aula amanhã é no YouTube. Todas as aulas vão ser no YouTube. Mas, independente de você chegar lá sem você se inscrever, se você não se inscrever, você não recebe a lista dos ingredientes com antecedência, você não recebe os e-books que a galera recebe de presente. Então, é muito... Se você quer um conselho de amigo, entre no grupo do WhatsApp. E não é aquele grupo de WhatsApp que fica perturbando, não. Fica quietinho. Você entra lá, fica quietinho, só na hora da live que você vai receber o material. Fermento biológico contém glúten? Pode conter. Suzuki. Pode conter, tem que olhar assim, tem que olhar o rótulo. Natu com Rafa. Rafa, minha querida, está inscrita. Que honra de ter por aqui, Rafa. Galera, ó, eu vou finalizar, a gente já passou de 1 hora. Galera, ó, um beijo, boa noite, fiquem com Deus, não comam tarde. A gente já falou sobre isso.